No dia 2 de abril, né, estava um momento de mais histeria, né? O Brasil estava passando por um momento de extrema histeria. O mundo também, né? O Brasil bastante. Só existia para muitas pessoas um caminho, né? O caminho do pavor. Você não podia tocar na maçaneta, né? E se você tirasse uma máscara ou saísse de casa, você era crucificado pela imprensa, por vizinhos, né? Você não poderia trabalhar, então o caminho ali era da fome e miséria, como acabou acontecendo também. E o presidente, o capitão, fez um pronunciamento, né, nesse dia, que ele usou algumas palavras que me marcaram muito e foram alvos de muita polêmica. A primeira foi a gripezinha, a segunda ele usou um termo lá que eu posso estar bem pelo meu histórico de atleta, né? Vamos lá. Nesse momento ele supriu uma deficiência literária do Brasil. O Brasil não tinha ninguém, como não tem ainda, no seu ambiente cultural, para fazer o que o presidente acabou tendo que fazer, certo? Não existia um Nelson Rodrigues para chegar e falar a verdade, ou um Paulo Francis, né, para chegar e fazer um grande artigo falando a verdade. Não tinha ninguém, né? O Brasil está passando por uma pobreza intelectual gigantesca. Só tem aqueles autores lá, Gregório do Vivier, aquele pessoal que ninguém lê nada, né? Alguns espaços que publicam nas redes sociais. Então a pobreza intelectual é gigante. E nesse momento o presidente supriu a deficiência literária e falou para as pessoas, mandou a mensagem: olha, não era função dele, não era, mas ele tinha que fazer. Ele, como estadista, falou: ó, não adianta pavor, não adianta um povo apavorado. Realmente isso aqui pode ser uma gripezinha para muitos, e é uma gripezinha para muitos, e os fortes, como em qualquer guerra, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, irão sustentar e carregar os fracos, né? Seja nas costas, seja trabalhando. Foi assim que aconteceu na Segunda Guerra, assim aconteceu na Primeira, todas as guerras, todas as epidemias. Na Segunda Guerra Mundial, a rainha Elizabeth, no meio da guerra, quis ajudar e começou a dirigir ambulância no meio dos bombardeios da Luftwaffe, né, da esquadra nazista. Ela falou: não, eu estou bem, estou saudável, né, vou ajudar. E basicamente ele falou isso: um povo apavorado vai morrer de fome, miséria e caos. E mais, existirá, né, ele também começou esse discurso, um socialismo higienista. E foi o que aconteceu. Primeiro, esse discurso dele separou os homens dos meninos, né? Ele mostrou ao Brasil que existia um caminho da tranquilidade, de encarar os problemas de maneira reta e direta, e isso, os frutos estão sendo colhidos agora, né? Nessa época eu falei no meu podcast, o podcast pode olhar lá, o Direto ao Ponto, lá no dia 2, 3, 4 de abril, eu falei com o Evandro Pontes, com o professor Evandro Pontes, eu falei exatamente isso, a gente fala sobre isso, ele fala que ele ia colher os frutos daquele pronunciamento, e assim o aconteceu, né? E ele, ao mesmo tempo, ele começa nesses dias a denunciar um socialismo cientificista, higienista, que é ideológico, né? É ideológico, porque a gente tem a ideologia do ressentimento, a gente tem a ideologia das classes, né, da luta de classes, a gente tem a ideologia também, que é a ideologia do positivismo e do cientificismo, que é de você achar que a ciência e o controle, né, científico controla toda a sua vida, e não controla. É o cara achar que você tem que tomar todas aquelas vitaminas porque senão vai morrer, que vai, entendeu? Isso é um controle. E aí, quando você coloca em grau máximo, é uma forma de controlar a população. Você não pode ir para a praia, você não pode ir sair na rua,
você não pode andar de bicicleta, você não pode passear, você não pode andar com sua família. Então você vai criando um grau de controle populacional gigantesco. Isso aí eu não falo nem da cidade só, isso é um fenômeno mundial, né? Aconteceu em vários lugares do mundo, a não ser alguns lugares dos Estados Unidos que lá a liberdade é respeitada, né? Então, esse é o socialismo que a gente pode viver daqui para frente. E não sou eu que estou dizendo, não. O próprio Zizek, né, da voz de Zizek, falou isso ultimamente, né? Zizek é o bambambam aí da esquerda. Ele fala que o coronavírus, né, o Covid, é a salvação do socialismo no século XXI. Pode ser. O cientificismo pode ser a salvação do socialismo, né? É a forma de controle biológica, né? Já que a luta de classes está totalmente decadente, essa política do ressentimento identitária é decadente. Basta ver aí essas eleições, tanto a eleição do Brasil, a esquerda só faz tomar surra, a eleição americana só faz tomar surra, entendeu? Então, a forma que eles estão vendo de controlar a população, de aplicar um novo socialismo na marra, talvez seja essa mesmo. Então, o Brasil e o mundo tem que se atentar a isso, tem que se atentar à liberdade mais inata das pessoas, né, que é de se reunir,